Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica da Igreja Cristã Maranata. Estamos aqui pela TV Manaim e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o episódio que trata sobre a vida de José. José, filho de Jacó, né? Todas as experiências que José teve, o seu relacionamento com seus irmãos, com a sua família, o tempo que ele ficou ali no Egito e como Deus o honrou, e todas as operações ali da parte do Senhor na vida desse homem, que naquilo que ele não pecou, ele é um tipo do Senhor Jesus, né? Nós vamos ver ali muitas nuances, muitos traços daquilo que é a pessoa do Senhor Jesus para a vida da igreja. Comigo aqui está o pastor Roberto Pedra. A paz do seu pastor, seja bem-vindo. A paz do seu pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos da Palavra de Deus. Como eu estava dizendo, pastor Roberto, nós vamos ficar aqui alguns episódios falando de José, porque a Bíblia ela separa assim, muitas informações a respeito da experiência de José, e hoje nós vamos falar inicialmente sobre José e seus irmãos, né? Jacó, ele teve 12 filhos, teve mais uma filha, mas esta experiência, né, e o relacionamento de José com os seus irmãos. E para nós começarmos aqui, nós queremos ler um texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, nos versos de 1 a 2. E é importante aqui que cronologicamente nós vamos estar aqui no ano de 1699 a.C. Esse episódio nós vamos ficar basicamente um ano aqui, né, na temporalidade aí. O texto, ele inicia dizendo assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. É interessante nós entendermos aqui que a mãe de José, ela faleceu, né? No caminho, no retorno ali da casa de Labão ali para a terra de Canaã, a esposa de Jacó, ela falece. Então, por isso aqui até o texto mostra com quem que José se relacionava ali de início, até essas mulheres de Jacó ali que deve ter criado José ali e o seu irmão Benjamim. Mas interessante que aqui nesse texto aqui nós já vemos algo interessante, que é tipologicamente a pessoa do Senhor Jesus, né? Porque José era um pastor de ovelhas, né? E Jesus, ele é o bom pastor. Ele é o pastor das almas, né? Ele é o nosso pastor, aquele que conduz as nossas vidas. Da mesma maneira aqui que José trazia ali as más notícias, né, para o pai a respeito dos irmãos, Jesus, no seu ministério também, ele mostrou ali a respeito dos religiosos, a respeito de tudo aquilo que o povo estava vivendo ali, que estava diferente daquilo que era o projeto de Deus. Mas eu gostaria aqui, pastor Roberto, até para nós fazermos essa revisão, para mostrar que quem eram esses irmãos de José, né, os filhos de Jacó, as mães ali, para que os irmãos que estão nos assistindo possam ter esse entendimento. Se não assistiram os episódios sobre Jacó, que possam ter esse entendimento aqui. Sim. Eu gostaria de colocar o próximo quadro, porque nesse próximo quadro figura muito bem os filhos de Jacó. A Bíblia diz que Jacó se casou com as duas irmãs, né, filhas de Labão. E Lia sendo a mais velha e Raquel a mais nova. Mas desde o início a Bíblia diz que Jacó se amou a Raquel. Exatamente. Mas o Labão lhe deu primeiro Lia ou Leia em algumas traduções, né? E na sequência, como está o quadro, ele não segue a sequência de nascimento dos filhos. Apenas para ilustrar e representar aqui de quem é a mãe, né, de cada um dos filhos de Jacó. Então Raquel, ela deu a Jacó José e Benjamim. Benjamim foi o último filho, foi quando ela morre, né? Como você disse, eles estavam já encerrando o período que estavam em Padã Arã, eles haviam saído da casa do pai de Raquel, de Lia, estavam indo embora, ela teve a criança e morre nesse trajeto ali de retorno para a terra de Canaã. E Lia, ela tem o primeiro filho, Rúben, o mais velho,
em seguida Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, e menciona também Diná, que é uma figura que aparece logo a seguida, né, na Bíblia, mostrando a história dela. Então por isso que está figurando aí como Diná sendo a filha de Lia. Zilpa, que era uma das criadas de Lia, ela dá a Jacó, né, 2 filhos, Gade e Azer. E Bila, que era criada de Raquel, ela dá a Jacó, Dan e Naphtali. Então são 12 filhos, 13 ali mencionado por causa do nome de Diná, mas na verdade 12 filhos, que tem uma importância muito grande profeticamente e na história de Israel, porque são as 12 tribos, né, embora as tribos depois inclui a história dos filhos de José, que nós vamos mencionar mais para frente. Né? É interessante para quem está nos assistindo, mas Jacó teve 4 esposas. É porque nós temos que entender que naquela época, né, por volta de 1600 a.C., você tinha uma sociedade patriarcal. E o que se media a força de uma casa eram os filhos, né? O Salmo diz, os filhos são a herança do Senhor. Mas era a força de trabalho, era a proteção, era todo esse sistema que havia ali. E quando nós vamos ler lá a história de Jacó, de Raquel e de Lia, nós vamos ver que há momentos ali de disputa entre as duas irmãs e momentos que elas não geram filhos. E o que elas fazem foi o que até Sara fez com Abraão. Elas dão ali as servas para serem mulheres de Jacó para que pudessem gerar filhos. Então é por isso que você tem essa composição aqui desses... Nós vamos ter aqui as 12 tribos de Israel, sim, mas essa quantidade de filhos. Então nós temos a casa de Jacó dessa maneira, né? Essa estrutura. Mas o que nós percebemos aqui é que dentre esses 12 filhos, mesmo Benjamim sendo o mais novo, né, o caçula, há uma afeição de Jacó por José, né? Há um amor de Jacó pela vida de José. É o filho de Raquel, né? É o filho de Raquel, amada, né? A esposa amada. E nós vamos ver ali situações que trazem assim, muitas experiências, né? Eu gostaria até que passasse mais um slide, porque no verso 3, já no capítulo 37, vem muitas informações. E traz assim que... E Israel, né? Nós vamos falar Jacó aqui e Israel, porque no episódio passado nós vimos que o Senhor muda o nome de Jacó para Israel, né? É toda uma operação ali, é um sinal espiritual na vida desse homem, né? Ele é mudado, a mentalidade dele é mudada. Então o texto diz aqui, esse verso é muito profundo, diz assim: e Israel amava a José, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, aqui há algo importante, como você disse, ele era filho de Raquel, mas era filho da velhice de Jacó. E a Bíblia menciona algo extraordinário, porque Israel dá a José uma túnica de várias cores, né? E aí nós vamos ver, quando nós vamos meditar na história de José, nós vamos ver essas semelhanças e contrastes com a vida de Jesus, né? Porque quando nós vamos olhar o ministério de Jesus, Jesus também tem uma túnica. A Bíblia menciona isso, né? Que ele usava uma túnica ali que foi feita pelas mulheres ali. Então é algo maravilhoso, porque essa túnica colorida que se destacava dos outros irmãos, mostrando também que Jesus não veio como uma figura histórica. Ele não veio como um profeta apenas, às vezes como as pessoas às vezes até entendem isso, mas era o Filho de Deus. E a túnica multicolorida mostra ali todas as operações, né? A multioperação do Espírito Santo, as operações do Senhor Jesus, o ministério dele, tudo que ele fez, tudo que ele pregou, aquilo que ele estava mostrando ali de uma salvação para a vida do homem, estava representado na vida de Jesus. Então, era um destaque, mas não era um destaque, né? Mas mostrando ali que o Filho de Deus, que se fez homem, estava habitando no meio de nós, né? É muito profundo isso, né? A túnica colorida, porque antigamente não era como hoje, tendo a facilidade dos tecidos feitos e coloridos artificialmente. Na época era muito difícil isso. A túnica colorida, ela se destacava no meio das outras, como você disse, né? E realmente o que o Senhor fez
o projeto de Deus em Jesus, o Filho de Deus, aquele a qual o Senhor diz, né, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então é essa multicolorida, essa multiforma, né, da graça de Deus sobre a vida do homem, que ela traz ao homem e alcança de acordo com a sua necessidade, ela se destaca tomando forma da necessidade do homem, né? E eis aí meu filho amado em quem me comprazo. Não, exatamente. E você percebe o seguinte, quando você fala que Jesus ele vai suprir toda a necessidade do homem, né, e você que nos assiste, o Senhor Jesus ele vai falar isso. Eu sou o pão da vida. Sim. Eu sou a água da vida. Eu sou o bom pastor. Sim. Ele vai ser a rocha ferida, né? Ele é o sumo sacerdote, né? Ele é o filho do homem. Então é um Senhor que se apresenta para suprir toda a nossa necessidade. Então você que está nos assistindo, talvez você ainda não tenha essa experiência, mas é um Senhor, o Salvador, que vai suprir toda a necessidade do homem. Sim. É interessante que os textos que você citou, eu queria que colocasse mais um slide aqui, fazendo favor, que são os textos que você citou, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 35, diz assim: e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu amado filho, a ele ouvi. Então o mesmo amor que Israel tinha por José, também o Senhor Deus Pai, tem por Jesus. E interessante que o texto diz que José era filho da velhice de Jacó, de Israel, e Jesus é filho da eternidade de Deus, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus, né? O outro verso, Mateus 3,17, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Marcos também, né? É o mesmo evento, né? Nos 3 evangelhos, e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E em 2 Pedro 1,17 diz, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória. É o que você disse, é a túnica, né? Ele recebeu do Pai honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Nós vemos na história de José toda essa beleza e essa riqueza profética acerca de Jesus, apontando para Jesus, né, como o Filho de Deus, o Deus que se tornou carne, que se fez homem, para resgatar a vida do homem. Toda a vida de José, se nós vermos, e o que nós vamos abordar daqui para frente, até nos próximos episódios, mostrando justamente isso, Deus traçando, não pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais difícil, mas em tudo, por trás de todo esse projeto, nada acontecia aleatoriamente, mas seguindo o projeto da promessa, o projeto da salvação. É maravilhoso, porque quando nós falamos de revelação, tipologia, nós estamos mostrando que toda a palavra ela tem um centro. A palavra de Deus ela tem uma figura central que é a pessoa do Senhor Jesus. Sim, isso é muito importante. E um projeto de salvação. Enquanto nós falamos aqui que Israel amava a José, profeticamente estava mostrando, olha, o Deus criador de todas as coisas, ele vai enviar um recurso para resgatar o homem. E que recurso é esse que ele vai enviar? O seu único filho, que ele ama. Então o ato de amor de Deus é maravilhoso. Então quando nós olhamos a salvação em Jesus, é esse significado glorioso, né? Um Deus que fez todas as coisas, que podia simplesmente acabar com a humanidade, fazer novamente, mas ele preferiu enviar o seu filho, né, o seu único filho, para resgatar a humanidade. Né? E ele sentiu o preço do pecado, embora não tivesse pecado. Ele sentiu o preço e levou sobre si, pagou o preço do pecado que é nosso, para nos resgatar. Exatamente. E aí eu queria, Roberto, até que você falasse, porque nós vamos ver que esse relacionamento de José com os seus outros irmãos vai apontar profeticamente para o relacionamento de Jesus com Israel. Porque Jesus ele vem como Messias, mas Israel não o vê como Messias. Israel não aceitou. Não o aceitou. Da mesma forma, os irmãos de José não o aceitavam. Por causa do amor do pai, por causa daquilo que o pai havia lhe dado. Né? Então, Israel, povo, rejeita a Jesus. E nós podemos ler o texto da palavra do Senhor, que está
em Gênesis 37, o texto diz assim, porque José, como nós dissemos, tudo era profético. E antes que acontecesse, o Senhor mostra a José o que viria futuramente, que são sonhos, 2 sonhos que José teve. Que são dons espirituais. São dons espirituais. Né? Ainda hoje Deus fala. Deus fala, né? O sonho faz parte do dom de ciência, né? Citado na palavra no Novo Testamento. Né? Então você tem revelação, você tem visões e você tem sonhos também. Então José, na realidade, ele teve um sonho, mas foi um dom espiritual dado por Deus. Não foi um sonho aleatório. É tanto que os irmãos o chamam, o apelidam de o sonhador, mas é porque eles não haviam entendido que aquilo era Deus falando. Não era de José, não era dele. Então o primeiro sonho, a Bíblia diz assim, teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais e disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Ele teve outro sonho também, né? E teve José outro sonho e contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então ali mostrando esses sonhos eram proféticos. Eles no momento não entenderam o que Deus iria fazer, porque o que é algo profético? É algo que está dentro de um plano de Deus, algo que é um projeto do Senhor para a vida do homem. E muitas vezes o homem rejeita o projeto, rejeita o que é profético por raciocinar, simplesmente por olhar em função dos seus interesses momentâneos, dentro da sua razão. Mas o profético, aquilo que é o projeto de Deus, é eterno, permanece e traz, como os irmãos de José não entenderam, trouxe livramento para eles e para a família. Então tudo que Deus planeja para a vida do homem, mesmo que o homem momentaneamente não entenda, é vida para ele, é salvação, é libertação. E quando o homem se sujeita a esse projeto, a esse plano, ele colhe frutos. Glória a Deus. É interessante porque nós vamos ver aqui que o Senhor já estava mostrando para José o que ele iria passar lá no Egito. Sim. Né? Ele vai para o Egito, Deus vai honrá-lo lá, e ele vai acabar governando sobre todas as coisas. Sim. Até sobre a família, porque nós vamos ver isso nos próximos episódios. Mas é importante mostrar que profeticamente aqui, mostrando a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Né? Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, verso 10, porque está escrito assim, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Né? Romanos 14, 11 e Filipenses 2:10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então é importante mostrar também que estava mostrando ali profeticamente a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, né? Sobre a lei, sobre Israel, sobre a igreja, centro, né? como centro de todas as coisas. Todos se encurvaram diante dele, né? De José ali figurando Jesus, né? Quer dizer, os céus e terra todos se prostrarão ante o Senhor. É interessante que, por esse fato, e os irmãos começarem a odiá-lo, eles começam agora a se juntar para quê? Para matá-lo. E nós vamos vendo na história do Senhor Jesus, o ministério é a mesma coisa, né? Os escribas, os fariseus, os religiosos ali, eles se ajuntam para matar a Jesus, né? Por quê? Eles não o viam como o Messias, né? Como o Filho de Deus. Interessante, Roberto, que eu vou até pedir para colocar mais um quadro, já chegando já quase no final desse episódio, Gênesis, os versos, no capítulo 37, os versos de 20 a 25, vão mostrar a respeito disso, né? Esse ódio, o que vai levar, né? Esse ódio dos irmãos por José, o que vai levar a isso? E o texto diz assim, vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele,
para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então nós vemos aqui que houve ali o desejo de matá-lo, né? Lançá-lo numa cova, e profeticamente nós vamos ver isso na vida do Senhor Jesus, né? Os religiosos se ajuntam ali para matá-lo. Ele foi lançado, né? Foi lançado sobre ele toda a nossa iniquidade, né? A cruz, né, que era reservada para nós, ele recebeu, né? Aquela cisterna vazia ali, né, tipifica também o nosso coração, o coração do homem vazio, né? Mas pela morte de Jesus, o homem agora transformado, ele é cheio do Espírito Santo. É interessante que eles arrancam a túnica de José, né? A túnica multicolorida, né? O sinal do amor de Israel por José, eles arrancam ali também, né? Da mesma maneira nós vamos ver lá na vida de Jesus que as suas vestes são arrancadas, né? Eles arrancam as vestes de Jesus, jogam sorte sobre ela, né? Os soldados ali, eles comem, jogam sorte sobre ela. Então Deus ele deixou reservado em Gênesis, né? Apontando aquilo que o filho dele iria passar na cruz pelas nossas vidas, né? Toda a humilhação, toda a ira, até a ira, né? Que agora a ira do pecado veio sobre Jesus também, né? Concentra sobre ele. Essa experiência, pastor Alex, até se nós formos comparar aqui o que aconteceu com Jesus, no próximo slide eu gostaria que colocasse, nesse texto diz, né? E ele lhe disse, ora, vai e vê, o pai enviando José ao campo em busca dos seus irmãos, né? Vê como estão teus irmãos e como está o rebanho e traze-me resposta. Então Jesus, ele veio ao mundo atrás dos que estavam perdidos. Aqui, já Israel, apontando a figura do pai. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 20, verso 13, diz assim, enviarei meu filho amado. Quer dizer, Jesus foi enviado para encontrar os que estavam perdidos, no campo do mundo, né? José, quando chega, diz aqui, ele se apresenta, diz, aqui estou. E Jesus, ele se apresenta, eis-me aqui, como aquele que é o pão da vida, a água da vida, né? Perto do homem, ele vai ao encontro, não é o homem que vai ao seu encontro, ele vai ao encontro do homem. Né? Nós vemos, o pai pede notícias dos irmãos, traz notícias. Então, o José e Jesus, ele também faz isso, né? Ele vem até o homem para trazer notícias de esperança, né? De que agora o homem não estará mais perdido. Né? E nós vemos assim, ele chega no vale de Hebron, em João 17, né, no capítulo 17, verso 5 a 24, a glória que tive contigo. Então, nós vemos assim todo esse comparativo, que se a gente for pegar tantos pontos mostrando a Jesus que veio, né, aplicando na vida de José. É uma riqueza extraordinária. É maravilhoso. Maravilhosa. Né? Mas nós estamos chegando ao final do nosso episódio, mas deixar para você que nos assiste, até esse verso que o pastor Roberto disse aqui, né, esse desejo do pai ali de enviar o filho para ver como é que estavam os irmãos, esse é o mesmo desejo de Deus para com a sua vida. Né? Jesus é esse resgate. É Ele que se apresenta, eis-me aqui, para tirar a nossa dor, para trazer paz e mais do que isso, né? Muito mais do que isso, para mostrar que há uma salvação, né? Que há uma eternidade preparada para nós, né? Nós estamos falando da vida de José, mas sempre mencionando aqui profeticamente a pessoa do Senhor Jesus, porque nós sabemos que este Jesus, esse Senhor, ele muda as nossas vidas, né? Que você possa continuar nos acompanhando. No próximo episódio nós vamos continuar falando de José, falando dessa tipologia, né? Dessas
nuances, né, que mostram sobre a vida de José e a pessoa do Senhor Jesus, e que você continue nos acompanhando. A todos a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Pastor Roberto. Paz do Senhor Pastor Alex. A paz do Senhor a todos.